Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Retomando aí nossas aulas sobre eletrostática e especificamente falando sobre a lei de Coulomb, né? A gente já iniciou essa aula na semana passada, mas agora vamos tratar de alguns assuntos complementares aí, algumas situações problema envolvendo duas partículas, três partículas, tá bom? E eu deixei uma atividade lá para vocês fazerem. E fora a atividade, essa a gente vai resolver algumas situações, problemas aqui que também estão disponíveis lá, o arquivo está disponível lá para vocês poderem visualizar, tá bom? Então só relembrando, pessoal, a lei de Coulomb ela aparece para a gente com a função de calcular a força entre duas partículas. Então imagine que a gente tem uma partícula aqui positiva, vamos chamar ela de Qzão, aí a gente pega uma outra partícula aqui, ó, também positiva, vamos chamar ela de Qzinho, certo? Entre elas existe uma distância, que a gente chama de D, né? Como as duas são positivas, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força aqui, ó. Opa. Vai aparecer uma força para cá, né? Uma força do Qzão em cima do Qzinho, tá? Porque as partículas são positivas, então a força é de repulsão. Para cá também aparece uma força, a reação dela, né? Uma força de reação de Qzinho sobre Qzão, tá bom? E essa força aqui, ela pode ser de repulsão ou pode ser de atração. Se as partículas tiverem sinais opostos, a força fica sendo de atração. Nesse caso aqui é de repulsão. Como é que faz para a gente calcular essa força? Essa aqui é a lei de Coulomb, pessoal. Então, é a famosa lei de Coulomb. O valor dessas forças aí, as duas têm o mesmo valor, né? Porque são ação e reação. É igual a 1K vezes o módulo do Qzão vezes o módulo do Qzinho dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, quanto maior as cargas, maior a força. Quanto maior a distância entre elas, menor a força entre elas, certo? Porque quanto mais distante, menor vai ser a força de interação, tá? Só relembrando, pessoal, o F é a força que nós medimos em Newton, tá? Os Qs, Qzão e Qzinho, são as cargas elétricas. Cargas elétricas. Medidas em Coulomb, tá? D é a distância entre as partículas, medidas em metros, tá? E K, pessoal, K é a constante eletrostática. Constante eletrostática, tá? Quando aparece um K0, assim, ó, K0, esse K0 é a constante eletrostática do vácuo, ou seja, a constante de Coulomb para o vácuo, que vai valer para a gente 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. E a unidade da constante é Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá bom? Pessoal, de onde vem essa constante aqui, K0? Essa constante K0, ela vem, deixa eu baixar aqui um pouquinho, só para falar sobre ela, tá? A constante K0, ela é um quociente desses números aqui, 1 sobre 4π epsilon zero, tá? Sendo que esse epsilon zero aqui, 4π a gente já sabe o que é, esse epsilon zero chama-se constante de permissividade
elétrica, constante de permissividade elétrica. Ou seja, quanta facilidade uma partícula tem para interagir com o campo elétrico, tá? Então, o que a gente vai observar? Que o K, pessoal, o K0, que é o K do vácuo, ele tem o maior valor possível no vácuo, tá? No vácuo, que é o K0, né? Possui o maior valor. Qualquer outro meio em que a partícula estiver mergulhada, no ar, no óleo, na água, o K vai ter um valor menor do que a constante eletrostática no vácuo, tá bom? Outra coisa que é importantíssimo falar, né? Eu pedi para vocês fazerem na lição de casa da semana passada, é construir uma tabela onde a gente indicasse a força e a distância, certo? Força F em função da distância D. Então, sempre assim, ó, imagina que a gente tem uma força, duas partículas separadas por uma distância D. Então, tá lá, uma partícula, outra partícula, separadas por uma distância D. Então, a força entre elas vai ser uma força F. Pode ser de atração ou de repulsão, né? O que acontece se a gente multiplicar a distância por 2D? Ou seja, D era a distância inicial, se a gente multiplicar a distância por 2D agora, certo? O que vai acontecer? A força vai diminuir F sobre 4, certo? Por quê? Porque na lei de Coulomb, se a gente se lembrar, F é K vezes Q dividido por D quadrado. Se a gente dobra a distância, esse valor aqui vai elevar ao quadrado, vai dividir tudo isso aqui por 4, tá bom? Então a força vai ficar dividida por 4. Se a gente triplica a distância, a força vai ficar dividida por 9. Se a gente quadruplica a distância, a força vai ficar dividida por 16. Tá? E se a gente diminuir a distância pela metade? Se a gente diminuir a distância pela metade, a força vai elevar ao quadrado ou vai multiplicar por 2? A força vai multiplicar por 2. Então, diminui a distância pela metade. O que vai acontecer? Vai ficar d quadrado sobre 4 e a força vai multiplicar por 4. 4 vezes F. E se a gente dividir a distância por 3? Então, a força vai multiplicar por 9. Se a gente dividir a distância por 4, a força vai multiplicar por 16. Tá bom? Então, é isso. Vamos partir para algumas situações, problemas aí que a gente pode encontrar. Essa primeira aqui, pessoal, vou resolver novamente, mas eu já resolvi ela, tá? Mas vamos lá. Ó. Duas cargas elétricas iguais de 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newton. Então, ele falou que as cargas Q1 e Q2 têm a mesma carga, 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb, que elas se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newton e que a constante K é igual a 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. E ele quer saber qual é a distância entre essas cargas. Então, vamos fazer aqui, ó. Se ele quer saber distância, pessoal, sabemos que força é KQ1 vezes Q2 dividido por D quadrado. Simplesmente multiplicando cruzado aqui, ó, nós vamos obter que a distância ao quadrado é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela força. Só troquei o D que foi para lá e a força que veio para cá.
tá? Então, d quadrado vai ser k, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, que é 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela força, que é 0,1, certo? Então, vamos lá. D quadrado vai ser igual a 9 vezes 2 vezes 2, 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36, tá bom? Vezes 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. Tudo isso dividido pelo 0,1, que eu vou chamar o 0,1 de 1 vezes 10 a menos 1, certo? 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1, ó. O que a gente fez? 0,1. Eu peguei esse 0,1 e transformei ele em 1. Aumentei ele, tá? Como que a gente fez? A gente pegou essa vírgula que estava para cá, jogou ela para cá. Só que eu não posso simplesmente sair aumentando os números, né, pessoal? Ao nosso gosto, assim, a gente não pode aumentar os números. Então, o que a gente faz? A gente passou a vírgula uma casa para a direita para criar aí esse número 1, o 0,1 virar 1, porque facilita para a gente. Então, a gente tem que colocar uma compensação aqui. Se eu aumentei uma casa para a direita, eu tenho que vir aqui e diminuir uma casa, tá? Então, 1 vezes 10 a menos 1, beleza? Que agora a gente tem a conta aqui, ó, 36 dividido por 1. Então, d quadrado é igual a 36 dividido por 1, que vai dar 36. Aí sobraram as potências. Na parte de cima, 10 elevado a 9 menos 6 dá 3, menos 6 dá menos 3. E esse 10 a menos 1 que estava aqui vai subir, vai ficar positivo, vezes 10 elevado a mais 1. Então, a distância ao quadrado entre essas partículas vai dar 36, vezes 10 a menos 3 com 10 a mais 1 dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 é só pegar aqui, ó, jogar a vírgula que está aqui, duas casas para lá, 0,36. A distância, agora tirando o quadrado, vai dar a raiz quadrada de 0,36. Distância ao quadrado é dois números que multiplicados dá 0,33, é o 0,6 metros. Essa aqui é a resposta do exercício 1, alternativa A. Tá bom? Tranquilo? Simples, né, pessoal? Não é muito difícil, não. Vou pegar o exercício 2 aí. Exercício 2. Duas cargas elétricas pontiformes. Vamos mexer aqui. Então, eu também oriento, se você quiser, né, tentar resolver, dá um pause aí no vídeo, tenta resolver e depois volta para assistir a resolução, tá bom? Dá um pausezinho aí no vídeo. Duas cargas elétricas pontiformes, idênticas, iguais a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, estão separadas de 3 centímetros no vácuo. Sendo a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado, a intensidade da força de repulsão entre as cargas em Newton vale, ele quer saber a força, o F, tá? Então, nós temos o K, ok. Nós temos Q1 e Q2, Q1 e Q2, ok também. E a distância nós temos que ele está dando lá que é de 3 centímetros, tá? Essa distância aqui não serve para a gente, por quê? Porque observem que o K, constante eletrostática, é Newton vezes metro quadrado. Então, isso aqui a gente tem que transformar para metro. Só se lembrar que a palavra centi quer dizer 10 elevado a menos 2, ou 1 dividido por 100. Então, no lugar de 3 centímetros, a gente já substitui por 3 vezes 10 a menos 2 metros. Continua sendo 3 centímetros? Sim. 3 aqui o 10 a menos 2 centímetros. Aí a gente já mudou para metros, já transformou para metros. Então agora basta substituir na fórmula da lei de Coulomb. K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado
Então, K é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, 1 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, 1 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que é 3 vezes 10 a menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. É tudo, hein, pessoal? Não é só o 10 a menos 2, é tudo elevado ao quadrado. Então, a força entre essas partículas vai ser, na parte de cima, 9 vezes 1 vezes 1 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, dividido na parte de baixo por 3 ao quadrado, vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tá bom? O que eu fiz aqui? A gente só separou os números 9 e 1 e as potências de 10. 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Na parte de baixo, elevou 3 ao quadrado, elevou 10 a menos 2 ao quadrado. Então, a força vai ser 9 vezes 1 vezes 1, 9, vezes 10 elevado a menos 3, que é a soma de 9 com menos 6 com menos 6, dividido por 3 ao quadrado, que é 9 também, vezes 10 a menos 4, porque 2 elevado ao quadrado, então tem que multiplicar esses dois. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, 9 dividido por 9 é 1. 9 dividido por 9 dá 1. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 vezes esse 10 a menos 4, pessoal. Subiu. Vai ficar 10 a mais 4. 10 a mais 4. Tá bom? Então, a força resultante aí entre essas partículas vai ser 1 vezes 10 a primeira, que é igual a 10 newton. 1 vezes 10 a primeira, que também está na letra A. Tranquilo? Belezinha? Fácil, né, pessoal? Não é difícil, não. Vamos fazer o exercício 3 agora. Exercício número 3. Dá uma paradinha, lê ele aí. Vamos tentar fazer, né, pessoal? Vamos tentar fazer ele para a gente se habituar aí com essas situações. Vamos só esperar um pouquinho aí da lentidão do computador. Então, olha lá. São dados, exercício 3. São dados dois corpúsculos eletrizados com cargas elétricas Q1 e Q2 que se atraem com uma força F quando imersos no vácuo, certo? Se forem imersos em óleo, mantida a distância entre as cargas, a força de atração entre elas, o que vai acontecer? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, então tá aqui, a gente tem uma situação seguinte. Vácuo. Tá? Ou seja, ausência de ar, ausência de partículas. E aí a gente tem uma carga Q1 a uma distância, certa distância delas, uma carga Q2. E essas duas aí, segundo o exercício lá, estão se atraindo com uma força F. Tem uma força F para cá e uma força F para lá de atração. Tá? Elas têm sinais opostos. O que eles fazem? Então a gente pega um outro recipiente cheio de óleo. Então bota óleo aqui no recipiente. Tá? As cargas ficam separadas a uma mesma distância, Q1 e Q2, a uma mesma distância D. E ele quer saber a nova força aqui, ó, entre elas. Vai aparecer uma nova força entre elas aqui de repulsão. Vou chamar de força linha. Ele quer saber se essa força é maior, é menor, é igual, é o dobro, se anula, né? Lembra que quando a gente falou do K0,
que é a constante eletrostática no vácuo, é a maior possível, tá? É a maior possível. Então, se a gente tem uma outra constante aqui, que é a constante no óleo, ela é menor do que o K0. Então, na primeira hipótese aqui, que as partículas estão mergulhadas no vácuo, força é igual a K Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado, certo? Como as partículas têm a mesma carga, força é igual ao K do óleo, tem a mesma distância, só vai mudar o K, então, sobre D quadrado. Como a gente tem aqui um K menor, você vai ter uma força menor. Como a gente tem um K maior, que é o K0, né? A gente vai ter uma força maior. Isso aqui, ó, se imersos em óleo e mantida constante a distância, a força de atração entre elas diminui. É o que está na letra B, tá bom? Pessoal, exercício 4. 4 aí parece muito difícil, mas não é não. Vamos só prestar atenção nele aqui, porque como ele não tem números, quando os números somem, a gente fica com certo medo. Mas os exercícios 4 e 5, vocês vão ver que dá para trabalhar tranquilamente aí, sem os números, tá bom? Então, bora lá. Duas cargas elétricas pontiformes, Q e Q', estão colocadas a uma distância D. Então, duas cargas pontiformes, Q e Q', estão colocadas a uma distância D. Vamos lá. Resolver esse bugzinho aqui. E a força de interação eletrostática e a força de interação eletrostática. Exercício 4. Então, duas cargas elétricas pontiformes Q e Q' estão colocadas a uma distância D, certo? E entre elas aparece uma força F. Substituindo a carga Q' por outra igual a 5Q' e aumentando a distância entre ela para 3D, a nova força de interação eletrostática terá intensidade. Olha que interessante esse problema, pessoal. Então, o que ele está falando aí para a gente? Ó? Vamos lá. Então, nós temos duas situações. Situação 1, onde nós temos uma carga Q, uma carga Q', uma distância D, e entre elas aparece uma força F. Tá? Vamos colocar isso numa equação aí. Então, vamos chamar de F. Então, F é igual a K vezes Qzinho vezes Q' dividido por D quadrado. Tá bom? Então, colocamos aqui na lei de Coulomb. Situação 1, a força é K vezes Q dividido por D quadrado. Agora a gente tem uma situação 2. Uma situação 2. Onde? Vamos lá. Substituindo a carga Q' por uma carga igual a 5Q'. Onde tem Q', a gente vai colocar 5Q', né? E aumentando a distância entre elas para 3D, a nova força de interação terá intensidade, não sei. Então, ele está situação 2, onde Q' virou 5Q', onde está Q' lá em cima, vamos colocar 5Q', e onde está D, nós vamos colocar 3D. Só, obviamente, o que vai acontecer? Ó, vai aumentar a força aqui em cima, porque aumentou a carga 5 vezes, e a distância aumentou 3 vezes, vai diminuir a força.
vai diminuir a força de 9 vezes, porque 3 ao quadrado. Em cima vai aumentar 5 e embaixo vai diminuir 9. Então, provavelmente, não sei, né? Vamos ver como que vai dar. Então, a força nova, agora a nova força, vamos chamar de Fn, vai ser K vezes Qzinho vezes 5Q' dividido por 3D, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então, a nova força vai ser, tira esse 5 para lá, vai ficar 5 vezes K vezes Q vezes Q', 5KQ', dividido por 9D quadrado. Observem comigo aqui. Quem é KQ' sobre D quadrado? Aqui, ó. KQ' sobre D quadrado é o F, certo? Então, esse cara todo aqui, ó, nós podemos chamar ele de F, porque ele está aqui. Então, a nova força vai ser 5 nonos de F. Tá? E quanto que dá 5 nonos de F? 5 nonos de F é 5 dividido por 9. Se a gente colocar 50 aqui, vai dar 0,9 vezes 5, 45, para 55. Baixo 0, 9 vezes 5, 5, para 55. Então, a força nova vai ser 0,55 F, que está na letra A. Tá bom? Tranquilo? Não é difícil, né? Não é difícil, não. Então, vamos lá fazer o exercício 5 agora. Olha lá. Exercício 5. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Agora a gente consegue resolver ele aqui embaixo. Ó. Então, esquece esse aqui. Vamos resolver o 5 aqui embaixo. A força elétrica entre duas partículas com cargas Q e Q sobre 2, separadas por uma distância d, é F. A força elétrica entre duas partículas com cargas Q e 2Q, separadas por uma distância d sobre 2, também no vácuo é, pessoal, é igualzinho ao exercício anterior, né? Então, a gente vai pegar a primeira força, vamos lá, força é igual a K vezes Q vezes Q sobre 2 dividido por D quadrado, certo? Rearranjando aqui, né, a gente vai ter que K, Qzinho vezes Qzinho sobre 2D quadrado, certo? Agora, a força nova, vai ser K vezes Q vezes 2Q dividido, porque aumentou para 2Q aqui, por uma distância d sobre 2. Diminuiu a distância, então vai ficar d sobre 2 ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Então vai ficar, tirando esse 2 para lá, vai ficar 2K Q vezes Q dividido por d quadrado sobre 4. Tá bom? Só multiplicando aqui, como vai ficar essa nova multiplicação? Vai ficar o 4 vai multiplicar lá em cima, né? E o 1 que está aqui embaixo do 2K QQ vai pegar o D quadrado. Então vai ficar 4 vezes 2 vezes K Qzinho sobre D quadrado sobre D quadrado. Vai dar 8K Qzinho sobre D quadrado. E esse cara aqui, ó, Q sobre D quadrado dividido por 2, né? Tem que aparecer um 2 aqui para a gente encontrar quem é esse F. Então, se eu quiser colocar um 2 aqui embaixo, o que vai acontecer? A força nova vai ser 16 sobre 2 K Q sobre D quadrado. Vou apagar aqui que eu coloquei 2Ks. Vamos lá. K QQ
sobre D quadrado. Ó, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o nosso F lá de cima. KQQ sobre 2D quadrado. Para aparecer o 2 aqui, eu tive que dobrar o valor lá de cima. Então, a nossa nova força, Fn, vai ser 16 vezes a força F, que está na alternativa E. Tranquilo? Joia, né? Vamos lá, turma. Vamos lá. O exercício agora, objeto da nossa resolução, é o exercício 6. Considere situação em que duas cargas elétricas multiformes localizadas no vácuo estão inicialmente separadas por uma distância de 12 centímetros. Qual deve ser a nova distância entre tais cargas para que a intensidade da força elétrica entre elas seja 9 vezes maior que aquela quando as mesmas estavam a uma distância de zero? Então, se a gente se lembrar daquela, ele quer uma força 9 vezes maior. Então, se ele quer uma força 9 vezes maior, pessoal, ele tem uma força F no início, tá? Depois, ele quer uma força 9 vezes F. Se a gente se lembrar daquela tabela lá, né? Aquela tabela que eu resolvi ali com vocês, o que acontece? Se a gente diminui a distância de 1/3, diminui a distância 3 vezes, né, para 1/3, então o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento na força de 9 vezes, porque é 3 ao quadrado. Então, se a distância era 12, a nossa distância agora será 4. Simplesmente isso, tá bom? Só, o exercício 7, não vou resolver porque faz parte da nossa atividade lá, mas olha aqui. Duas esferas A e B de mesmo diâmetro, inicialmente neutras, são atritadas entre si. Devido ao atrito, olha, está dando aqui, ó, 5 vezes 10 a 12 elétrons passam da esfera A para a esfera B, separando-as em seguida a uma distância de 8 centímetros. A força de interação elétrica entre elas tem intensidade em newtons. Ó. Então a gente vai usar a primeira equação lá. Carga total é igual ao número de cargas em excesso vezes a carga elétrica, que está aqui embaixo, o M já está lá. A partir disso, nós vamos achar a carga das duas. Uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa, mas aqui para a gente não importa. Depois a gente joga na lei de Coulomb. K, que vale 9 vezes 10 a nona, Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado. Lembrando que D está aqui em centímetros e o K está em metros, então precisamos transformar. Tá bom? Exercício 8. Nós sabemos que a força de interação elétrica entre dois objetos carregados é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lei de Coulomb. Se a força entre dois corpos carregados se mantém constante, se a força entre dois corpos carregados se mantém constante, ou seja, a mesma, mesmo quando a carga de cada objeto é reduzida à metade, a carga de cada objeto é reduzida à metade, então podemos concluir que a distância, vamos lá, está falando aqui, ó, que a força dos objetos, né, tem um valor lá que vale K, Q vezes Q sobre D quadrado. Tá? Ele está falando que essa força vai se manter constante se a gente diminuir essas duas cargas aqui pela metade. Tá? Ela vai ter que ter o mesmo valor se diminuir a carga pela metade. Então, se a gente fizer uma nova força aqui, ó, uma força nova, com as cargas valendo a metade do que elas valiam, né? Qual tem que ser a distância nova, certo? Sendo que F1, F é igual a Fn, né? Ele falou que as forças são iguais, F é igual a Fn. Então, o que a gente faz? Iguala as duas equações, pega essas duas equações e iguala, tá? A primeira, K, Q sobre D quadrado é igual a K, Q sobre 2 vezes
Q sobre 2, dividido pela nova distância ao quadrado. O que dá para cortar aí? Dá para cortar o K, certo? E aí a gente vai ter o seguinte, trazer um pouquinho mais para cá para resolver. Trazer um pouquinho mais para cá, olha lá. Então vai ficar de um lado Qzão vezes Qzinho sobre D quadrado, tá? E do outro lado, Qzão vezes Qzinho sobre 4, dividido por uma nova distância ao quadrado, tá? Então, se a gente multiplicar cruzado aqui, nós vamos ter que Qzão vezes Qzinho, vezes a nova distância ao quadrado, é igual a Qzão vezes Qzinho, vezes a distância antiga ao quadrado, dividido por 4, certo? Corta Qzão de um lado com o Qzão do outro, corta o Qzinho de um lado com o Qzinho do outro, e a gente vai ter que a nova distância ao quadrado é igual à distância anterior ao quadrado sobre 4, tirando a raiz quadrada dela, o que a gente vai ter? Que a distância, que a nova distância, tirando a raiz quadrada, né? Tira a raiz quadrada dos dois lados, é D antiga sobre 2. Então a distância vai cair pela metade. Isso aí está em qual alternativa? Está na alternativa D, tá? E aí, o exercício 9. O exercício 9 é muito parecido com o exercício que tem na atividade de vocês lá, pessoal. Tá? Que é um exercício do livro. Então, vamos finalizar com ele, ó. A distância entre o elétron e o próton no átomo de hidrogênio é da ordem de 10 a menos 12. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, o módulo da força eletrostática entre o próton e o elétron é da ordem de... Então, esse exercício aqui está na atividade de vocês lá também, né? Então, ele está dando a distância aqui, o D, está dando as cargas do elétron e do próton, que a gente já sabe que é a carga elementar, então Q1 e Q2 vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, está dando K, está pedindo para a gente achar a força, tá bom? Podem resolver lá e divirtam-se. Para finalizar, só queria colocar um último exercício aqui, que a gente vai começar a ver na semana que vem, que são os exercícios onde a gente coloca mais do que duas cargas interagindo, tá? Mais do que duas cargas interagindo. Então, vamos lá. Ó. 3 pequenos corpos A, B e C, tá aqui o desenho deles, eletrizados com cargas idênticas, ou seja, vamos chamar de Q, estão dispostos como mostra a figura. A intensidade da força elétrica que A exerce em B é 0,5 newtons. A força elétrica resultante que age no corpo C tem intensidade, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, o que a gente vai fazer, né? Quando a gente tem 3 partículas assim, então a melhor coisa a fazer é dividir elas. Tá? Vamos fazer uma divisão delas. Vamos estudar primeiro a partícula A, juntamente com a partícula B. Tá? O que a gente sabe? A gente sabe que a distância entre elas, é de 0,4 metros. E a gente sabe que a força, olha aqui, a intensidade da força elétrica que A exerce em B é 0,50 newtons. Essa força de atração e de repulsão, olha aqui,
Essa força é de repulsão, porque ele fala que 3 pequenos corpos eletrizados com cargas idênticas, então as cargas são iguais. Então aparece aqui ó, em B uma força para lá, vou colocar uma forcinha vermelha, força de A em B, que ela vale 0,5 newton. Tá? Então a gente tem a distância e tem a força que A aplica em B. O que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular o valor aproximado da carga. Por quê? A força, pessoal, entre A e B é 1K, que a gente não sabe quanto é, vezes a carga do A, vezes a carga do B, dividido pela distância entre eles ao quadrado. A força a gente sabe, vale meio. K a gente não sabe. QA é igual a QB, então posso colocar QA vezes QB, dividido por D quadrado, distância 0,4 ao quadrado, tá? 0,4 ao quadrado dá 0,16. Então, essa constante aqui, K vezes QA vezes QB, tá? K vezes QA vezes QB, é igual a meio vezes 0,16. K vezes QA vezes QB é igual a meio vezes 0,16 dá 0,08. Tá bom? Beleza. Então, se a força, ele quer saber a força elétrica resultante que age sobre o corpo C tem intensidade. Ele quer saber a força elétrica resultante que age nesse corpo aqui, tá? Pessoal, se A em B, a gente tem aqui uma força de meio newton, tá? A em C, o que a gente sabe? Que o A empurra o C para lá também, com uma força um pouquinho menor, certo? Por que ela é um pouquinho menor? Porque a distância é maior. Vamos estudar o corpo A e o corpo C. K, QA vezes QC, K vezes QA vezes QC, dividido por D quadrado. Tá? Qual que seria a força em C? Será que dá para a gente presumir? Porque as cargas são iguais. Esse valor aqui, ó, QA vezes QB vezes QC vezes K, né? QA vezes o K é constante, esse cara é constante, esse cara é constante, e vale quanto? 0,08, não é? Então, se a gente sabe que a força entre A e C vai ser QA vezes K vezes QA vezes QC, que é 0,08, se eu dividir isso pela distância entre eles ao quadrado, que é meio ao quadrado, vou obter o 0,08 dividido por 0,25, que é 5 vezes 5, né? E toda vez que a gente multiplica, divide por 0,25, é a mesma coisa de multiplicar por 4, não é? Que é 0,08 vezes 4. Então, a força de A em C vai ser 0,32 newton. Tá? Então, a força de A em C é 0,32 newton. Mas é só o A que está empurrando o C para lá? Não, o B também está empurrando o C para lá. Tá? Então, o B ó, também empurra o C para lá. B também empurra o C para lá. Força de B em C. Tá? Empurra com uma força maior. Por quê? A distância entre B e C é menor, certo? Então, vamos estudar o B e o C, então, agora. Vamos estudar o B e o C.
B e o corpo C, a gente já sabe que lá em C existe uma força, que é a força que o A aplica no C, que é 0,32 newton. Agora a gente vai calcular a força que o B imprime no C, sabendo que a distância entre eles é 0,1 metro. E sabendo que K vezes o QA vezes o QB, as cargas são iguais, pessoal. Se o QA é igual ao QB, então aqui eu posso substituir por QB vezes o QC é igual a 0,08. Vai dar uma força maior do que 0,32, tenho certeza, porque a distância é menor. Vamos lá. Força entre B e C é igual a K vezes QB vezes QC, porque eles são iguais, dividido pela distância ao quadrado. Então, a força entre B e C vai ser K vezes QB vezes QC é 0,08, dividido por 0,1 elevado ao quadrado. Então, a força entre B e C vai ser 0,08 dividido por 0,01, certo? Dá 1, e aí duas casas de vírgula, tá bom? Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Dividir por 0,01 é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, vai dar 0,08 vezes 100, que vai dar 8. Força de B em C é igual a 8 newtons, certo? 8 newtons, porque a distância ficou 4 vezes menor, então nós vamos multiplicar por 16, certo? A distância não ficou 4 vezes menor, então a gente multiplica por 16. Então, já existia lá uma força de 0,32, agora uma força de 8 newtons. Então, 0,32 com mais 8, a gente vai obter uma força de 8,32 newton. Tá bom? Olha que interessante aqui. Se a gente fizer aquela proporção, né? Então, a gente tinha aqui uma distância de 0,4, uma força de 0,5, tá? Uma distância de 0,5, uma força de 0,32. Quando a gente diminui essa distância em 4 vezes, a gente aumenta a força em 16 vezes, tá? Então, a gente diminuiu a distância em 4 vezes. Quando a distância era 0,4, a força era meio. Então, vamos desenhar aqui de novo. Ó. Vamos pegar o ponto A e o corpo B. A distância entre eles é 0,4 metros. E a força que aparece aqui é de meio newton, certo? Quando a gente pegou do B para o C e diminuiu essa distância de B para C, quando a gente fez a força de B para C, vamos lá, lembrando que eles têm a mesma carga, tá? B para C. A gente tem uma distância aqui de 0,1 metro, daqui para cá a gente diminuiu 4 vezes, ou seja, a distância ficou 1/4 da distância anterior. Toda vez que a gente diminui 4 vezes, a gente aumenta a distância, a gente aumenta a força em 4 ao quadrado, que são 16 vezes, tá? Se a força era de meio newton, a gente aumentou ela em 16 vezes, meio vezes 16 dá 8 newton. Então, a força de B para C vai ser 8 newtons, tá? Então, eu fiz tanto aqui usando a equação da lei de Coulomb como na lógica, tá bom? Pessoal, isso aí, boa semana e um abraço.